Olá, bom dia, tudo bem? Hoje estamos aqui com Wagner, né? Ele é pastor, tá? Ele está aqui hoje para dar conversamos assim, né? Dar um testemunho dele também aqui no meu canal, né? Veio aqui tomar um café. E bom dia, Wagner, tudo bem? Bom dia, Nena, tudo bem? Pode se apresentar se você quiser. Oi, meu nome é Wagner, né? Como a Nena falou, nós nos conhecemos já há bom tempo, né? Foram Marquinho, a Nena, foram meus pais espirituais que me ganharam para Jesus. E eu louvo a Deus de estar aqui no seu podcast. Obrigado, Wagner, né? Eu gostaria muito que a sua esposa estivesse aqui também, né? Que pena. Eu ia entrevistar o casal, mas ela teve um compromisso e ela não pôde vir. Mas vamos conversar hoje com ele. E ele vai contar um testemunho, né, dele, antes dele aceitar Jesus, com o que levou a ele a aceitar Jesus. Wagner, fica à vontade. Hoje o café é seu. Você pode ficar à vontade, falar o que você quiser. Amém. O que eu quiser? O que quiser. Amém. Como a Nena citou, né, sobre o meu testemunho, o testemunho é um pouquinho forte. Eu trabalhava numa empresa, né, que o Marquinho, o esposo da Nena, também trabalhava. E eu estava passando por umas dificuldades muito grandes. E aí, no decorrer de um tempo, de um momento, o Marquinho, o esposo da Nena, veio conversar comigo. E aí começamos a conversar, né? Eu estava mal aquele dia. E aí ele me convidou para ir para a igreja. E eu era um pouquinho resistente à igreja, né? Eu fugia um pouco. Minha irmã era evangélica na época. Eu meio que fugia um pouquinho e tal. E aí um dia eu falei pra ele, não, tudo bem, eu vou. E fui bem recepcionado, graças a Deus, né? Só que no decorrer da caminhada, eu comecei a dar um pouquinho de trabalho pro Marquinho, não atendi os telefones, né? Dá uma fugida, Dá uma fugidinha. Tá bom, Marquinho, a gente se fala e tal, tudo, e desligava. Cheguei a desligar o telefone quando ele estava me ligando, falando comigo e tal, tudo, que eu já não tinha muita paciência e tal. Mas chegou um certo momento, né, que eu precisava de algo diferente. Sim. E foi quando eu conversei com o Marquinho e falei, Marquinho, hoje eu vou na tua igreja. E foi uma quarta-feira, nunca esqueço. E aí quando ele falou, não, tudo bem, vamos. Aí me encontrei com ele na igreja, né? E quando eu cheguei na igreja, na época a igreja não era tão grande como hoje, né? Era pequenininha. Era pequenininha, né? Os bancos de madeira ainda. Os portões de madeira, de ferro. E quando eu cheguei, o apóstolo Natanael, né, olhou assim pra mim e me apontou. Falou, eu te falei que você viria. Aí eu fiquei atrás do Marquinho, assim, foi Marquinho, e todo mundo, né? Olhando e tal, tudo. E eu fiquei meio receoso e tal, eu sentei e tal, tudo. E no decorrer da caminhada, graças a Deus, Deus tem me abençoado, né? E o Natanael também chegou a trabalhar nessa empresa também, falava de Jesus pra mim. E lá na empresa ele chegou e falou assim, você tem um chamado de Jesus na tua vida. Eu falei, legal, beleza. Então eu ficava meio assim, principalmente com o pastor, assim e tal. E aí eu falei, não, tranquilo. E aí Deus começou a tratar na minha vida. Através de você, Nena, louvo a Deus pela tua vida. Obrigado, Wagner. Pelo Marquinho, né? O Gui era pequenininho. O Guilherme tinha uns 5 aninhos. 5 aninhos, o Júnior. O Júnior tinha 10. Tinha 10, já e a Kelly tinha 7. Então já na faixa etária de idade. E foi aí o caminhar. Aí eu comecei a andar com o Marquinho, com vocês, né? Foi quando eu tive uma experiência muito forte, né? Eu comecei a caminhar em Cristo, assim, ir para a igreja, frequentar em 2007, né? Mas dia 18 de janeiro, até o aniversário do Marquinho, né? Dia 18 de janeiro de 2008, às 21h38, eu aceitei Jesus. Lembra tudo, hein? Eu aceitei Jesus numa pregação do meu cunhado hoje, o pastor Enani, que hoje é casado com a Melita, né, irmã da Karen, né? Na época eles estavam namorando, né? E ele já era um pastor e tudo mais. E aí foi quando nós começamos a
eu comecei a sentir algo diferente. E aí começamos a caminhar, comecei a caminhar com o Marquinho, evangelizar. Eu vinha de uma vida um pouquinho, né, não tão simples, né, meus avós e tal. E quando eu comecei a caminhar com o Marquinho e em periferia, eu senti algo, isso aqui Jesus vai transformar, e transformava. Eu ficava impactado, porque a minha vida no mundo era completamente diferente, a realidade era completamente diferente, né? E quando eu comecei a caminhar com o Marquinhos, evangelizar com ele, com vocês e tudo mais, eu vi uma realidade mais forte, uma realidade que eu falei, meu Deus, como pode uma pessoa viver numa situação dessa? E você acaba pegando isso para você, né? Vendo a situação, indo visitar, falando de Jesus e tudo mais. E aí um dia eu fiquei impactado numa visita que eu fui fazer com o Marquinho no Jockey, né? Em cima de uma palafita. Eita. E eu tava com o Marquinho e o Marquinho começou a falar de Jesus. E em cima assim era uma palafita, assim, era um barraco, uma palafita. E embaixo era um mangue. E eu fiquei meio impactado porque atrás tinha um pitbull com um saco de ração e a pessoa não tinha dinheiro para comprar comida. Eu falei assim, como as pessoas trocam valores? Tomam conta de um cachorro, mas para si não tem dinheiro para comida. Foi até que eu falei com o Marquinho falou, eles trocam valores. E aí eu fiquei meio assim, aí ajudamos, corremos atrás, ajudamos e tal, tudo, e aí começamos a falar, né? O Marquinho começou a falar com essa pessoa e tal, tudo, e a pessoa começou a mudar a mente dela, né? Jesus começou a entrar na casa dela, depois perdemos o contato, e aí foi indo. E eu louvo a Deus pela sua vida, né? Pela do Marquinho, que eu sei, o jeito de se evangelizar, né? Isso de bater na porta, eu ficava meio, né? E quando o Natanael, um tempo atrás, começou a voltar, né? A fazer evangelismo e tal, e pessoas que vinham de outros ministérios ficavam assim, o meu ministério não tinha isso de tocar nas portas. E eu tava com essa turma, eu batia nas portas, oi, queria, tudo bem? Gostaria de ouvir uma palavra de Deus e tal, tudo, e as pessoas, na minha igreja não tinha isso. Eu falei, aqui, não é que aqui não... Mas você começa a ficar mais... um pouco ousado de bater, por quê? Jesus começa a transformar a tua vida e você precisa e necessita de falar de Jesus para eles, sim, né? Sim. E as pessoas olhar assim e falar assim, se Jesus transformou essa pessoa que sou eu, não vai poder me mudar, me salvar? E a gente falava de Jesus e tudo mais, e eu louvo a Deus porque hoje, né, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma esposa que está sempre comigo, a gente sempre está fazendo evangelismo, né? A obra, né? Esse sábado e domingo, vai ter o acampamento com os pré-adolescentes. É um trabalho muito lindo. Vamos ainda ver esses pré-adolescentes sendo impactados. Estão sendo, né? A palavra está sendo ministrada nas aulas, né? E eles estão ficando muito assim, com sede de aprender, né? Você faz uma pergunta, eles já sabem a resposta, isso é muito bom, porque é um trabalho que não está sendo em vão, e sim com um propósito, que é salvação, restauração. E tem pré-adolescentes que, se você conversar, é só Jesus que vai preencher, entendeu? Fora que tem pré-adolescentes novos que estão se achegando, estão conhecendo, estão gostando. E eu louvo a Deus por isso, e eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, né? No meu casamento, na minha casa. Nós casamos, né? Eu e a Karen, nós casamos em 2010, só que nos conhecemos em 2009, né? Foi uma experiência tão boa assim, que quando eu queria conhecê-la, conversei com você, com o Marquinho. Marquinho, tu tá doido? A irmã do pastor? Eu falei, o que eu posso fazer? Deus pode fazer. Aí ele, então vai orar e colocar o joelho no chão. Amém, glória a Deus. Aí conversamos e tal, ficamos um bom tempo em oração, né?
em propósito, né? E ficamos 5 meses em oração. Depois de 5 meses, começamos a namorar, depois noivamos. Em 5 meses depois de 5 meses começamos a namorar. Aí 1 ano noivamos, no outro ano casamos, né? E foi tudo na bênção do Senhor, graças a Deus. O casamento também foi bênção, né? Eu louvo a Deus, né? Casei em junho de 2010, 26 de junho de 2010. Eu só tenho que agradecer a Deus. E por vocês, pela família de vocês, né? E hoje estou aqui num podcast, que é bênção, né? Eu estou vendo que está tendo... É um resultado bom, né? Sim, pessoas, testemunhos sendo impactados. Isso é muito bom. É bom mesmo, né, Wagner? É verdade. Wagner, deixa eu te perguntar. Tu tinha também um projeto ali debaixo do viaduto, não é? Sim, com o Júnior. Isso. Conta um pouquinho desse projeto aí que vocês tinham debaixo do viaduto. Esse projeto Deus tocou no coração do Júnior, né? E ele chegou para mim e falou: pastor, Deus colocou no meu coração para fazer esse projeto. Eu falei: amém, varão, vamos estar juntos, vamos fazer, né? E começamos a nos organizar, né? Começamos a entrar em contato. Ele tinha uns contatos, que ele trabalhava como promotor, né? Uhum. Aí pegamos uma empresa de um supermercado lá em Santos, né? E foi dali que ele começou a vir a bênção, porque o dono desse supermercado, ele trabalhava, né, ele era promotor de uma empresa que prestava serviço para esse supermercado. E ele conheceu o dono e tal, tudo, e falou do projeto, apresentou o projeto pro dono. O dono gostou, fora que tinha outra igreja que também pegava, né, essas doações, e começamos a pegar doações, coisa assim de excelência, gente, de excelência. Eles tinham pão, suco, mortadela, queijo, presunto, era coisa de excelência. Vinha até pão doce. Olha, era de excelência. E começamos a trabalhar, pessoas vinham abençoar, né? Começaram a abençoar, e aí o projeto começou a crescer, né? Ficamos um bom tempo, né? E depois da pandemia deu essa pausa, aí começou a dar um pause e tal, tudo. Aí agora fizeram a quadra ali debaixo do viaduto, ficou um pouquinho mais difícil, né? E já estamos um tempo já sem realizar esse café. Até, se eu não me engano, acho que essa semana eu tive um discipulado com o Júnior, a gente conversou um pouco. E nós estamos tentando voltar esse projeto, né? Que é muito bom, muitas pessoas foram impactadas. Tinha um rapaz que a gente chamava de gaúcho, né? Eu não lembro muito do nome dele. E ele tinha um dom, que ele trabalhava em churrascaria. E pelas drogas, né? Infelizmente, né? Ele optou pelas drogas, né? E a gente começou a conversar, e ele falava: não, eu faço churrasco, assim, eu trabalho no Boi Bom. Ele era acho que do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E começamos a conversar muito com ele. E a gente se encontrava: ô pastor, e aquele café? Ô Júnior, aquele café? Tá faltando aquele café e tal, não sei o quê. Só que assim, nós fazíamos não por, vamos fazer. Tinha um propósito, né? Tinha um propósito. Por quê? Um trabalho desse, você não vê um resultado para amanhã. Sim. É um resultado tijolinho por tijolinho. Mas se você for fazer querendo resultado, então nem faça. Porque é um trabalho um pouco árduo. Porque se a pessoa não for espiritual, ela cansa. Ela fala: meu, isso aqui não vai dar em nada. Mas você não sabe, um café da manhã, um pão com manteiga, aquilo ali sacia a pessoa. Sim. Infelizmente ela está nas drogas, né? Sim. A gente, né? Mas se você, não só por causa de um alimento físico, mas o propósito é um alimento espiritual. Entendi. Das pessoas, deles ouvirem, né? E muitos ali, acho que 90% ali, é tudo conhecedor da palavra. A palavra, né? Afastado, né? Afastado. E teve um dia, eu estava quase esquecendo, teve um dia que eu estava ministrando e chegou um rapaz com um carrão debaixo do viaduto e parou atrás. E eu fiquei meio assim, né?
Olhei pra cara do Júnior assim, o Júnior já captou, porque a gente se Tem que comunicava ficar muito esperto. E ele fez assim, aí eu comecei a ministrar, aí o rapaz ficou lá, ele foi lá, conversou com o rapaz e tal. Comecei a ministrar e tal, não sei o quê. Teve salvação aquele dia, graças a Deus. E aí, terminando e tal, tudo, aí fomos servir o café, porque nós fazíamos uma oração, um louvor, ministração da palavra e depois o café. E aí começamos a servir o café e eu fui conversar com o rapaz. Aí ele falou assim, eu falei, oi querido, tudo bom? Eu esqueci o nome dele. Ele, oi, tudo bem? Esse trabalho é da Casa da Bênção? Eu falei, não, é na Renovação em Cristo, trabalhamos com todo o último domingo do mês, nós trabalhamos com café e tal, uma palavra e tal, tudo. Ele, tá. Se eu não me engano, nós estamos em 2024, 2025, se eu não me engano foi 2015 ou 16, se eu não me engano. Aí ele chegou pra mim e falou, não, sabe o que é? Que eu tava passando aqui, eu vi um movimento aqui debaixo do viaduto, eu falei, deve ser o café. E eu passei, eu falei, tá meu querido, mas qual foi o propósito de você estar aqui? Ele, sabe o que é, pastor? Eu me apresentei, ele, sabe o que é, pastor? Que há 15 anos atrás, eu era um morador de rua. Nossa, meu Deus. E o pastor Vlamir Caramba. ministrou para mim aqui embaixo do viaduto e falou assim, tem pessoas aqui que Deus ainda vai transformar e vão ser importantes na vida de uma pessoa da sua família. E ele falou que pegou isso pra ele. Eu falei, poxa, que lindo e tal. Tudo aí começamos a conversa daqui, conversa de lá. Aí ele chegou pra nós, eu falei assim, e hoje, o que você faz hoje? Ele, então, eu falo da palavra, ele, se não me engano, ele tá na Assembleia de Deus. E eu não ministro, mas a oportunidade que eu tenho de falar de Jesus, eu falo e tal, tudo. Porque meu tempo já não dá. Eu falei, por quê? O que você trabalha? Ele, eu sou gerente do Banco Itaú da Frei Gaspar. Olha, que benção. Falei, que glória a Deus, que Deus benção. tira da lama e coloca lá no altar, lá em cima. E eu fiquei impactado, e aí eu olhei pra cara do Júnior assim e tal, e ele falou assim, eu falei, viu? Olha, isso aí te dá mais ânimo. É isso mesmo. Nos dá ânimo para fazer, para ministrar, porque quem vê no momento ali, humanamente, meu, isso aqui não é falar que tá perdendo tempo, né? Tá perdendo tempo, mas não, você tá propagando o evangelho, que é boas novas. Sim, jogando a semente. Um vai pegar. Sim, com certeza. Esse pegou, entendeu? E pegou uma semente boa, entendeu? Verdade. Então, assim, eu vejo por esse lado. Sim, temos que voltar, vamos voltar, temos que nos organizar. E eu creio em nome de Jesus que ainda esse projeto ainda vai ser reatado em nome do Senhor Jesus. Ai, que bom, né? Wagner, eu vou te perguntar uma pergunta. Se você quiser responder, você responde. Eu queria saber... Ai, meu Deus, lá vem. Eu queria saber, quando você ainda não conhecia Jesus, como que era a sua vida fora de Jesus? Era meia turbulenta. O Marquinho conheceu um pouco dela, né? Eu praticamente, eu vivia para o trabalho, trabalhava, né? Sempre me virei, né? Eu sempre trabalhei fichado, mas tinha meus outros trabalhos, trabalhei já com meu primo, com show, né? Sempre falo que tinha uma boate lá em Santos, que a gente trabalhava, ele era organizador, eu era promotor e tal, então a gente sempre estava, né? Eu sempre tive essa, né, na época do mundão, eu saía bastante, eu dificilmente ficava em casa, eu sempre estava saindo, mas com responsabilidade de trabalho, nunca faltava no trabalho. Acho que o Marquinho, eu nunca cheguei a faltar na empresa que nós trabalhamos, né? Nunca cheguei a faltar, ou se eu faltei foi pouco, né? Mas era dificilmente eu faltar, porque eu nessa parte de trabalho e tal, tudo, eu sou bem organizado, eu sou pontual, sempre cheguei cedo. Em todos os trabalhos que hoje eu trabalho, eu sempre chego cedo, eu chego meia hora, 40 minutos antes, entendeu? Porque você tem que valorizar o que você faz, né?
E quando eu não tinha Jesus, era assim, era meio tudo bem. Eu morava com a minha avó, né? De segunda a sexta eu trabalhava, final de semana saía, voltava só para outro dia e tal. E quando eu aceitei a Jesus, isso tudo mudou. Tudo mudou, que depois eu comecei a fazer jejum de televisão, e minha avó chegava e falava... Eu gostava de televisão, porque ela sentava na sala, eu sentava do lado dela, e a gente via a televisão e tal, tudo. Ela gostava de novela, eu ia no embalo das novelas dela e tal. E um dia eu cheguei em casa, eu cheguei um domingo, que até o Natanael chegou e comentou assim, começou a falar de jejum, e eu comentei com o Marquinhos, que negócio esse jejum e tal, tudo, assim, assado, eu, legal, vou pegar isso. E o que você gosta? Eu falei, eu gosto de televisão. Eu falei, então tira a televisão. Eu falei, Jesus. E tirei, e fiquei, acho que, se eu não me engano, quase 20 dias sem ver a televisão. Sem TV. E um dia, minha avó, vai, tem um negócio passando aqui na televisão, eu queria que você assistisse. Eu falei, não, vó, eu tô resolvendo um negócio aqui no quarto. E não fui. E aí, depois, não teve mais que inventar de falar pra ela. Aí eu falei assim, não, você que quer? Que eu tô em jejum. Ela, jejum? Como assim? Não, jejum de televisão, é assim. Ela, tá, legal. E fiquei. Aí deu uns 20 dias, aí ela tava não sei, tava na Cultura vendo um noticiário. Aí eu sentei do lado e fiquei olhando assim com ela, assim, ela, oxi, acabou o jejum? Acabou, assim, é o processo assim. Ela, tá se convertendo mesmo. Aí foi almoçar e tal. E aí foi indo. Aí ela foi respeitando, né, meu jeito de ser, né, de um homem cristão e tudo mais, né. E quando ela conheceu a Karen, ela chegou na dona Carmesita e falou assim, ó, essa aqui, dona Carmen, é pra casar. Porque, ó, essa é pra casar. Aí a Karen, tá. Então, graças a Deus, foi dando tudo certo, né? Como eu falei, no mundo, minha vida era turbulenta, né? E quando eu aceitei Jesus, minha vida começou a melhorar, né? Espiritualmente, na saúde também, né? Comecei a focar mais em Jesus. O mundo eu fui largando e larguei de vez, graças a Deus. E hoje eu vejo assim, o mundo, ele te influencia muito. Sim. Como também em Cristo te influencia também. Com certeza. Só que você tem que saber, tem que decidir, uma decisão, eu falo assim, a decisão, ela é única. Você tem que decidir ou pro bem ou pro mal. Quando eu ministro, falo de Jesus, eu falo, querido ou minha querida, você quer o bem ou o mal? Ah, mas o mundo é gostoso. Mas o que ele te favorece? O que ele vai favorecer a você, o mundo? Aí a pessoa fica pensando. Eu falei, o que você está pensando, eu pensava também. Porque um dia a pessoa que me ganhou para Jesus falou assim, o que você quer? O mundo ou Jesus? Eu fiquei na dúvida. Na dúvida, né? A dúvida de Satanás, a dúvida você fica em cima do muro, e o muro é de Satanás. E eu falei, não, eu vou decidir Jesus. A decisão para Jesus, ela não é fácil. Você passa por umas dificuldades também, mas é melhor passar por dificuldade com Jesus do que sem Jesus. Com certeza. Tem que renunciar bastante coisa, né? Muita coisa, né? Muita coisa. E ainda sempre tem algumas coisinhas que a gente sempre tem que renunciar, né? A gente tem que estar matando a carne, como diz o nosso líder Natanael, mata a carne todo dia. Eu mato a carne todo dia. Eu levantei e falei, Jesus, mais um dia que eu vou matar minha carne. Porque todo dia você tem que matar a carne. Ah, eu sou super-homem? Não, ninguém é super-homem. Ninguém é feito de ferro. De ferro, né? Então, assim, de carne e osso. Então, assim, você tem que estar sempre em oração, sempre em jejum, sempre num propósito, né? Por isso que eu louvo a Deus pelo Natanael, né? Ele está sempre em propósito, sempre colocando a igreja em propósito. Isso é muito importante, porque isso que nos favorece, isso que nos fortalece. Verdade. Né? Está em Cristo Jesus. E eu louvo a Deus pelo ministério, louvo a Deus por vocês, pelos irmãos, né? Na época que nós fazíamos célula, cada um tinha a sua geração, era uma correria doida, uma doideira, mas meu Deus do céu. Eu chegava em casa
bora pro encontro, porque já no outro final de semana, eu e a Karen, a gente já tava dando auxílio para outro pastor do outro ministério que o Nathanael dava cobertura, e corre daqui, corre de lá, corre daqui, corre de lá, a gente não parava, era gostoso, né? Mas teve uma reformulação, precisou ter uma reformulação. E graças a Deus, hoje nós estamos fazendo a obra, graças a Deus, falando de Jesus, tem a Família no Reino, né? Que é bênção, graças a Deus. Eu e a Karen, nós íamos começar quinta-feira, mas não deu. Nós estamos terminando e já correndo para outro, né? As 2 semanas atrás terminei na casa de um amigo meu que trabalhou comigo, né? Na empresa que eu estava, antiga empresa que eu estava. E foi bênção, graças a Deus. Então, assim, cada dia crescendo espiritualmente, cada dia falando de Jesus, cada dia as pessoas carecendo desse amor. E era o que eu precisava quando eu me converti, quando eu precisava de algo que eu falava assim, para mim mesmo, eu preciso de algo novo. Eu tô mal, eu tô indo pro poço, tô indo me afogando literalmente no mundo, eu preciso de alguma coisa. E Deus usou o Marquinho, vocês, e hoje eu estou aqui propagando e falando do amor de Jesus e do meu testemunho. Ai, que coisa boa, né? Tem coisa melhor do que falar do amor de Deus. A transformação que Deus faz da gente de dentro para fora. E a gente às vezes nem percebe. Verdade. Mas Deus faz isso com a gente, né? Como fez com você, né? Amém. Eu sei da sua história, sim, né? Sim, vocês que ganharam né? Mas é bem você ver, né? Eu até me alegro, né? Ver como Deus fez na sua vida, né? Que casou até com a chilena. Chique, né? Chique. Já foi até pro Chile. Ô, glória. Vou de novo. Aí, ó, tem coisa melhor do que, né? Vou de novo. Conhecer pessoas maravilhosas, né? Porque a família do pastor Nathanael, umas pessoas maravilhosas. A irmã Carmesita, a gente não tem nem palavra. É uma mãe pra mim. Não tem nem palavra, verdade, porque ela é um amor mesmo. É um amor assim tremendo. Que me ajuda cada dia mais, principalmente pelo seu testemunho, né? E é uma pessoa de oração. Essa falsa, né? Essa hora que até quando eu tava domingo retrasado, eu comentei lá nos avisos, né, que eu estava orando, eu falei assim, como eu em oração eu choro na presença de Deus e tal, tudo. Sim. Só que eu vejo a dona Carmesita, a sensibilidade que ela tem com Cristo, que ela já começa a sentir. Eu quero ter, eu falo, Senhor, me dá mais sensibilidade para sentir a tua presença. E ela já, na oração, ela já começa a chorar, sentir a presença de Deus. A intimidade, né? Aquela intimidade que ela tem com Deus. A ligação é muito forte, né? Que tem com Deus. É a mulher de oração, né? O Nathanael, né, nosso líder. A família toda, né? Benção, o seu Sérgio. Em certos momentos, assim, a Karen falando, não sei, eu acho que você deveria ser filho dele em algum momento aí, porque, tem uns costumes idênticos, ela fala, né? Que quando eu chego, eu bato assim, não, ela quer morrer. Ela não vem não, Sérgio, seu Sérgio. Ela, seu Sérgio. Você aprendeu. E eu aprendi muita coisa com ele, né, com o seu Sérgio, né, que quando eu falo que nós não perdemos, né. Não. Assim, foi uma perca, né, que, né, foi triste, né, mas eu louvo a Deus que ele está com Cristo, né. E eu tive a experiência de estar com ele no quarto. Eu fui dormir com ele, né? Que a família se dividiu, né? Para ficar com ele no hospital quando ele estava internado. E eu troquei com a Karen de sábado para domingo. E aí domingo, se eu não me engano, acho que era uma hora ou 2 horas da manhã, ele estava meio aflito e conversando com ele, querendo acalmá-lo e tal. E ele aflito, e eu falei, seu Sérgio, o que o senhor quer? O que o senhor necessita neste momento? Aí ele olhou assim para cima, para mim assim. Jesus. E fez assim. Jesus. Ele levantou o braço e fez assim. Aquilo lá, eu senti a presença de Deus, comecei a chorar. Aí a enfermeira chegou, o que está acontecendo com você? Não, tá tranquilo e tal.
Aí ele, quando ele fez assim, aí ele meio que se acalmou, aí tranquilo. Aí ele conseguiu descansar um pouco, eu também descansei um pouco, porque a gente não dormia, ficava. Não tem como dormir, né, toda no vez hospital, ele né? ficava aflito, sabe? E aí eu fui trocar com a minha cunhada Keila, né? Troquei de sábado para domingo, aí domingo ela veio, ficou de manhã, aí foi quando o pessoal começou a falar que ele ia precisar ir pro quarto e entubar e tudo mais. E aí na segunda-feira o Senhor levou, né? Recolheu, né? E eu louvo a Deus que eu tive com ele nos momentos mais delicados, eu tive com ele, né? Eu cheguei a dar banho nele, meu sogro, meu avô, quando estava acamado, eu cheguei a dar banho, trocar fralda e tal. Então eu tinha um pouco daquela habilidade, né? Cheguei a dar banho nele. Tive nesse momento crucial, eu estive com ele, graças a Deus, com a dona Carmencita, nem com a família inteira, nós estávamos juntos. E eu louvo a Deus por essa experiência que foi maravilhosa de estar com eles, né? E só louvar o Senhor. É verdade, né? A gente teve pouco contato, né, com ele, né? Mas eu sei que foi uma pessoa maravilhosa, Sim, dá para ver pela Wagner. irmã Carmencita, Sim, né? foi. Wagner, eu quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite. Amém. Vim aqui tomar um café nessa manhã. Glória a Né? Deus. Estou esperando a pastora Kari, tá? Amém. Aqui para ela contar um testemunho, que o testemunho dela é muito forte. Amém. Testemunho verdade. assim, tremendo. Sim. Vou falar com nem conto, tremendo. Tremendo, né? verdade. E se você quiser agradecer, né? Fica à vontade. Eu agradeço, né, por essa oportunidade, né? De falar do testemunho, né? Pessoas falam que testemunho impacta, né, pessoas, Sim. né? E nós assistimos, nós vimos também o livro da Dona Carmencita. Através do livro dela, muitas pessoas. É muito bom o livro, eu tenho. Tem um amigo nosso, o irmão Daniel, né? Através do livro Sim. dela, ele foi impactado e graças a Deus está conosco aí, está em Cristo Jesus. Eu só tenho que louvar a Deus e agradecer a oportunidade com você, né? Obrigada, Marquinhos, Wagner. Guilherme, né? E louvar a Deus por essa família maravilhosa que são Amém. vocês. Em nome de Obrigada, Jesus. obrigada. Obrigado pela oportunidade. Como você viu nos vídeos que você assiste, né? Sim. Os vídeos, né, que eu posto. Então, o convidado ora. Então, o convidado vai orar por mim, Amém. por vocês. Amém. Nesta manhã. Glória a Deus. Então vamos orar. Amém? Querido Deus, Obrigado, Jesus. te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade nesta manhã, Senhor, de estar aqui com a Nena, com o Marquinho, com o Guilherme, essa família maravilhosa, Senhor. Abençoa, Senhor, esse projeto, Senhor, que o Senhor Jesus. colocou no coração da Nena, Pai, Sim, de Jesus. estar propagando o Teu Evangelho, Senhor. Ajuda, Senhor, capacita, Senhor, e abençoa, Senhor, essas pessoas que assistiram este podcast, Senhor. Amém, Jesus. Que é a Tua palavra, Senhor. Um testemunho tão simples, mas eu creio, em nome de Jesus, que vai ser impactante para as Amém. pessoas que forem Verdade, assistir Jesus. esse podcast, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um e abençoa essa manhã na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Como Glória a diz os Deus. chilenos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus para sempre. Aprendeu rápido, hein?